Existe um sentimento que muitas de nós carregamos todos os dias, mesmo quando a gente não percebe. A culpa. A culpa por não fazer o suficiente, a culpa por não dar conta de tudo, a culpa por falhar, a culpa por se sentir cansada, a culpa até por descansar, a culpa por decepcionar alguém. E com o tempo, algo muito silencioso vai acontecendo. A culpa deixa de ser apenas uma emoção e ela vira uma forma de viver. E hoje a gente precisa olhar para esse peso. Que culpa? E quanto de culpa a gente vem carregando sem perceber? Oi, eu sou a Fabi Vilela, mentora existencial e terapeuta integrativa. E eu criei essa jornada porque eu acredito que quando uma mulher se reconecta com seu amor próprio, ela começa a se libertar de padrões emocionais que muitas vezes carregou a vida inteira e nem se deu conta. Essa jornada se chama Volta para Si. 21 dias de reconexão com o amor próprio. E a cada dia, nós estamos olhando para padrões invisíveis que podem estar bloqueando a nossa liberdade emocional. E hoje, a gente vai olhar para um deles, que pesa profundamente na vida de muitas mulheres: a culpa e a autopunição. A culpa é uma emoção humana natural. Todos nós já sentimos culpa em algum momento da vida. Mas existe uma diferença muito importante entre a gente reconhecer um erro e seguir, e a gente viver permanentemente se culpando. Porque muitas de nós aprendemos algo muito cedo, como mulheres, que nós temos que ser responsáveis por manter tudo bem ao redor. A gente acaba sendo responsável por evitar os conflitos, por cuidar de todo mundo, por sustentar emocionalmente as pessoas, por dar conta de tudo. E quando a gente cresce com essa programação, algo dentro de nós já começa a acontecer. Se alguém sofre, a gente sente culpa. Se algo dá errado, a gente sente culpa. Se alguém se decepciona, a gente sente culpa. Mesmo quando aquilo não dependeu realmente de você. Alguém aí já passou por isso? Quem nunca, né? Quantas vezes eu me sinto culpada por aquilo que nem fui eu que causei? Às vezes eu vejo uma situação de pessoas queridas que estão passando por algo na vida delas e que eu nem sei. E por conta do comportamento delas mudar com relação a mim, ou porque elas estão mais silenciosas, ou porque elas não responderam uma mensagem minha, ou porque elas não retornaram a um telefonema, ou então porque elas me abraçaram com menos intensidade, ou me olharam e não sorriram como costumam fazer, ou foram mais secas nas palavras. Eu trago isso para mim e acredito que a culpa é minha. E eu fico pensando o que eu fiz de errado. Será que eu falei algo que eu não devia? Será que eu falhei de alguma forma? É muito louco isso, né? E isso era ainda mais potente em mim há um tempo atrás. E quando eu comecei a reconhecer esse padrão, em alguns momentos eu sentia raiva de mim. Como assim? Porque se alguém me respondia de uma forma que eu não estava esperando uma mensagem, eu já interpretava aquilo como que a pessoa estava chateada comigo. E daí eu trazia a culpa para mim. Caramba, será que eu fiz alguma coisa? Só que não é sobre isso. Nem tudo é sobre a gente. Nem tudo a gente precisa carregar. Nem tudo a gente precisa absorver. Pra que tanto peso? E o pior que é um peso que a gente mesmo coloca nas nossas costas, né? É surreal, mas é muito verdadeiro. E hoje eu ainda me percebo muitas vezes assim. Só que pelo menos eu me percebo e já faço um processo para me libertar disso.
e ressignifico e limpo isso em mim, porque eu não tenho que levar a culpa de tudo, porque nem tudo depende de mim. Porque quando a gente carrega essa dívida emocional que nasce devido ao excesso de culpa, é como se a gente tivesse sempre devendo algo para o mundo. Devendo mais paciência, mais cuidado, mais compreensão, mais esforço, mais acolhimento. Mas tem uma coisa que a gente precisa olhar desse lugar. A culpa constante é uma forma de autopunição emocional. É como se uma parte nossa estivesse sempre nos julgando. É como se houvesse uma vozinha interna que está sempre dizendo: você poderia ter feito melhor, você poderia ter evitado isso, você poderia ter dado conta, você poderia ter feito mais. E essa voz interna, ela pode se tornar extremamente dura, cruel, porque ela cobra, ela critica, ela não permite que a gente descanse. Porque até quando a gente está acabada, exausta e se permite algum momento de descanso, essa voz interna nos culpando vem. Porque a gente deveria estar fazendo outra coisa e não descansando. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que mesmo quando você faz muito, ainda parece pouco. A sensação de que relaxar parece errado. A sensação de que você está sempre falhando em algum lugar. E nesse momento, eu me emociono, porque eu me vejo muito nesse lugar. Eu me reconheço nesse lugar. Só que hoje isso não dói mais. Porque eu entendo que eu estou no processo. E se eu me culpar por estar nesse lugar de autopunição, eu vou estar me repunindo. Punindo de novo. E entro num ciclo de perpetuação da autopunição. Isso não é nada gentil, não é nada amoroso comigo. E se a gente está aqui para trabalhar o auto-amor, a gente tem que se acolher e se perdoar, mesmo nos momentos mais desafiadores, em que a gente dá de cara com a nossa pior sombra. A gente falha sim, a gente erra sim, errar é humano. Nós somos seres em construção, em processo de aprendizagem. E existe algo que é uma grande verdade que você precisa se conscientizar a partir de agora e trazer para você. Você não é responsável por tudo. Você não pode controlar todas as emoções das pessoas. Você não pode evitar todos os conflitos. Você não pode salvar todo mundo. Porque quando a gente carrega todo esse peso, a culpa fica inevitável. Então, a gente precisa começar a soltar o peso da culpa. Se esse conteúdo já está trazendo alguma consciência importante para você, aproveita para curtir o vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais mulheres que também estão precisando da libertação de todos esses padrões que as impede de se amar mais e de se reconhecer como seres únicos que são. E agora eu quero te convidar para, junto comigo, ingressar em um processo profundo de liberação da culpa. Então, se for possível para você agora,
Descruze braços e pernas. Permita que seu corpo encontre uma posição confortável. Traga a sua atenção para o momento presente, para que você possa desfrutar do presente que o presente é. Feche os seus olhos e respire profundamente, inspirando pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira e solta devagar, isso. E vai se conectando a você, ao seu corpo. E quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você se conecta ao seu corpo, mais você entra em contato com a sua verdade. Leve sua atenção agora para o centro do seu peito. Se for preciso, se fizer sentido, leve a sua mão ao seu coração. Se conecte com o seu coração, sinta o seu coração e observe. Apenas observe como esse espaço se sente agora. Observe o que está acontecendo no centro do seu peito e respira mais uma vez profundamente. Solta o ar. E agora eu quero que você imagine que você está segurando uma mochila. Essa mochila está nas suas costas agora. Uma mochila pesada. Você sente todo esse peso nos seus ombros agora. Essa mochila representa todas as culpas que você carregou ao longo da sua vida. Culpa por decisões, culpa por erros, culpa por não conseguir agradar todo mundo, culpa por desistências, culpa por não dar conta, culpa por todos os momentos que você não conseguiu ser o que as pessoas esperavam que você fosse, que você não conseguiu atender às expectativas dos outros, culpa pelas vezes que você se maltratou, que você se permitiu ser ferida, ser machucada. Culpa por todas as vezes que você feriu, machucou e maltratou alguém. Respira. E agora eu quero que você imagine que você faz um movimento lento, devagar, de retirar essa mochila das costas. Vai tirando uma alça do lado direito, retira outra alça dos seus ombros do lado esquerdo, devagar, sem pressa, sem julgamento. Segure essa mochila nas suas mãos agora. Sinta o peso dela nas suas mãos. Tá pesada, né? Agora eu te convido a olhar dentro dessa mochila.
Abra a mochila. Olhe dentro dela. Observe quantas coisas você colocou ali. Talvez responsabilidades que nem eram suas. Talvez expectativas impossíveis de serem supridas. Talvez erros humanos que você nunca se permitiu perdoar. Tantos sentimentos pesados, negativos, tantas emoções negativas a respeito de você mesma. Respira profundamente. E agora coloca novamente uma mão sobre o seu coração. E comece a tocar suavemente com a ponta dos seus dedos no centro do seu peito, sobre o seu coração. E enquanto você dá esses pequenos toques, repita mentalmente: mesmo que eu tenha carregado culpa por muito tempo, eu começo a me permitir liberar esse espaço. Por toda a culpa que eu me permiti carregar por todos esses anos, eu me permito me libertar de todo esse sentimento. Agora, aqui, neste exato momento. Mesmo diante de toda a carga da culpa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo sentindo essa culpa ainda forte dentro de mim aqui e agora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me julgado duramente, mesmo que eu esteja me julgando nesse momento, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E eu começo a escolher me tratar com mais compaixão. Respira profundamente. Relaxe as suas mãos agora. E imagine que dentro do seu coração está se abrindo um espaço sagrado, um espaço de compreensão, um espaço onde você pode olhar para a sua história com mais gentileza. E agora, diga para você: eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou me permitindo ser humana. Eu estou me permitindo errar sem me culpar. Eu estou me permitindo descansar sem me julgar. Eu estou me permitindo cuidar do que faz sentido para mim, sem me sobrecarregar. E agora, se imagine colocando aquela mochila no chão e percebe algo. Você pode escolher não carregar tudo aquilo novamente. Você pode escolher deixar essa mochila no chão, porque ela não precisa estar nas suas costas e ser carregada por você novamente. Olhe para a mochila, sorria
agradecendo por todo o aprendizado que ela te trouxe até aqui. Mas diga para ela: eu agradeço, mas eu não vou mais carregar você. Eu me permito andar a partir de agora, caminhar, carregando só o que é meu em essência. Só o que faz sentido para mim. Só o amor, a alegria, a paz, a plenitude que me pertencem. Respira profundamente mais uma vez. E lentamente, começa a trazer a sua atenção de volta para o seu corpo, para o ambiente onde você se encontra. Vai percebendo suas mãos, seus pés, sua respiração. E quando você sentir que é o momento, devagar, abra os seus olhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu te convido a escrever agora nos comentários, para ativar ainda mais, para potencializar tudo que nós trabalhamos hoje, nesse 6º dia de jornada. Eu me libero da culpa que não é minha. Escreve aqui. E aciona esse comando em você. Eu me libero da culpa que não é minha. Cada comentário fortalece esse espaço. Um espaço onde mulheres estão começando a se libertar de padrões emocionais antigos. E se você sente que essa jornada pode ajudar outras mulheres, compartilhe esse vídeo. E se ainda não está inscrita aqui no meu canal, se inscreva. E amanhã nós vamos chegar ao ponto mais profundo dessa primeira semana de jornada. A raiz de muitos comportamentos de concessão e autossabotagem. O medo de não ser amada. Nos vemos no dia 7. Eu te espero lá. Gratidão, gratidão, gratidão.